esse capítulo 19 do livro de Atos, lembrando, né, que a gente está na terceira viagem missionária e, e estamos especificamente trabalhando na cidade de Éfeso. Muito importante essa cidade. Uma cidade que teve uma relevância muito grande naquilo que o Senhor fez nesse lugar, né, usando a vida da igreja, os irmãos missionários ali, capitaneados, liderados pelo apóstolo Paulo. Houve um impacto muito grande nessa cidade, que era uma cidade que tinha muita importância no mundo antigo, no mundo que estava, naquele momento ali, governado pelo Império Romano, né? Essa cidade, ela ficava na Ásia. Hoje, essa cidade, ela fica na Turquia, mas nessa época fazia parte da Ásia. Então, a gente está querendo entender, né, a, a chegada da palavra nos confins da terra. É isso que a gente está fazendo. Está entendendo essa chegada da palavra nos confins da terra. Pegando a base ali de Atos 1:8, que nós começamos ali e sempre frisamos muito, né? Como era importante ali a gente reconhecer em todo o estudo de Atos dos Apóstolos o versículo 8 como a chave ali, do primeiro capítulo, no versículo 8. Então, que diz ali, né, que o evangelho ele seria espalhado em toda a terra por gente que seria testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a gente está aqui chegando nos confins da terra. Então, Éfeso é uma cidade que ela é uma chave espiritual, porque depois ela foi chamada, isso é importante tu anotar, se tu puderes aí anotar, ter os teus registros aí, os teus cadernos aí. Se a gente... Olha lá, tem uma novidade aqui em Alagoas, lá, estou vendo ali, ó. Os irmãos estão juntos lá, hein? Olha lá, ó. E eles estão juntos em Maceió, pelo que eu estou vendo aqui na minha bússola. É em Maceió, olha aí, ó. Viu? Glória a Deus, que bom, que alegria me dá ver vocês juntos aí, viu, irmãos? Alegria de um pai que vê os filhos se reunindo, os filhos juntos. Eu sei que é um esforço, que é um empenho muito grande, né? A gente poder estar juntos aí. E então hoje eu dou glória a Deus por essa dedicação de vocês aí. Que bom. Também daqui a pouquinho eu estou aí também, né? Eu, como sou um Paulo do século XXI, daqui a pouco eu vou estar aí também, em Alagoas. Mas a importância é porque Éfeso, a igreja em Éfeso, foi chamada igreja mãe. Jesus, ele deu uma revelação em Apocalipse de 7 cartas para João. E uma das cartas que o apóstolo João escreveu era para essa igreja de Éfeso, elogiando ela em muitas coisas, né? Lá no capítulo 2 de Apocalipse, elogiando em muitas coisas, mas dizendo que tinha contra ela que eles tinham abandonado o primeiro amor. Estava clamando ali ao arrependimento e ao retorno, né, das primeiras obras. Né? Então, uma igreja realmente que tem muita relevância, uma igreja que o apóstolo João pastoreou essa igreja, Timóteo pastoreou essa igreja, uma igreja muito importante. Então, a gente vai ver hoje aqui a chegada deles, que nós já vimos na aula passada. Lembra que nós vimos que o apóstolo Paulo chegou ali, depois que Apolo foi para Corinto, o apóstolo Paulo chegou com os irmãos e foi pregar nas sinagogas. Ficou ali nas sinagogas durante 3 meses, na principal sinagoga
da cidade, e começou ali um grande avivamento. Ali foi um ambiente muito frutífero, tanto é que, lembrando vocês, houveram cidades que foram impactadas aí, que também se tornaram comunidades do Evangelho de Jesus Cristo, que é Hierápolis, Colossos, Laodiceia, que eram tudo naquela região ali da Ásia, e essas cidades também foram impactadas, né? E ali o apóstolo Paulo chega e dá um avivamento ali, e aquele avivamento ali gera uns ciúmes nos judeus. E aí os judeus começam a se levantar contra os irmãos e contra o apóstolo Paulo, e ele migra para agora não somente ele está pregando nos sábados, que era o dia de culto na sinagoga, mas agora ele prega todos os dias numa escola de filosofia, numa escola de educação, de um homem chamado Tirano. E ali ele fica durante 2 anos e meio aproximadamente. E ali há um avivamento muito grande na cidade, e a gente viu ali que eles começaram a tocar na cidade, uma cidade que era muito idólatra, uma cidade que vivia, caminhava no ambiente da mitologia grega, o ambiente das artes mágicas. Lembram disso? Quero refrescar aqui a memória de vocês. Lembram das artes mágicas? Que havia aqueles homens ali, aquilo que nós especificamos, o que eram as artes mágicas, né? E houve ali o avivamento, e no final eram todos aqueles homens ali entregando ali aqueles livros, como quem converte o coração, como quem não acredita mais naquilo ali, uma genuína conversão mesmo ao cristianismo. Era muito bonito e forte o que estava acontecendo. E agora a gente vai ver hoje um ambiente colapsado. Houve um colapso, hoje um conflito muito grande, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, a gente vai ver ali no final, né, no versículo 19, a gente está no capítulo 19. Para quem não veio aí nas últimas aulas, para quem está chegando. Então, no capítulo 19, no versículo 19, diz que muitos do que haviam praticado as artes mágicas, que é o que a gente estudou, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Então é nesse cenário que a gente está, e hoje a gente entra do versículo 21 até o versículo 41, que é o final desse capítulo. Eu quero pedir a gentileza para que a Taena leia para mim, Taena, por favor, do versículo 21 até o versículo 31, do 21 ao 31, e o pastor Eduardo já pega aí do teu lado e já lê do 31 até o 41. E a gente vai ficar muito atento aqui, prestando atenção na leitura de vocês. Fique à vontade. Amém. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tenho enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana
seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas. É até o 31, eu. É do 31 ao 41 lá. Tá bom. Tem uma discussão aqui no meio, né? Pediu para Tá casar bom. alguém e a gente Pode, diverge. pode ser que eu não tenha me expressado bem, tá certo? Vai, filho. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Bem, obrigado. Graças a Deus. Então a gente vê que depois daquele ambiente ali, estava havendo ali aquele avivamento, estava havendo ali a palavra de Deus se espalhando mesmo, crescendo, pessoas sendo impactadas mesmo, né? Aí Paulo tomou uma decisão de enviar para a Macedônia, lembra lá, né? A Macedônia, onde é que é, né? Macedônia é aquele ambiente lá de Corinto, aquele ambiente lá de Filipos, aquele ambiente lá de Corinto não, Corinto é na Caia, aquele ambiente lá de Tessalônica, de Bereia, lá na parte mais superior no sul, isso mesmo, na Macedônia lá, na Macedônia, aquela parte de cima lá, ó, como é o motor aí. Isso. Então, o Timóteo e o irmão esse Erasto, eles foram para Macedônia e Paulo ficou ali. Quando esses irmãos vão, quando esses irmãos saem, começa ali a se levantar uma grande confusão. Então, há ali um movimento ali, porque aí a gente tem que entender essa cidade aqui, como ela era uma cidade completamente devota à deusa Diana. Era Diana, isso aí tu pode escrever também, é importante tu escrever para tu ir já assimilando bem isso aí. Então, Diana, ela é uma deusa mitológica que é Diana para os romanos. Para os gregos, ela era chamada Artemis. Então, para os romanos, era Diana, para o grego, era Artemis. Essa deusa era a deusa da caça, era a deusa ali da provisão, depois se tornou também uma deusa da fertilidade, ela era uma deusa que auxiliava no parto das mulheres, né? Então, era uma deusa que ela tinha uma expressão de força, né? De força, de caça e de fertilidade. E ela era, na mitologia grega, ela era filha
de Zeus, que é chamado Júpiter, e irmã gêmea de Apolo. Então, na mitologia, ela era filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo. E havia na cidade um templo, e aí eu queria pedir aqui, ver se o Samuel consegue colocar para nós aqui, um templo muito assintoso, muito lindo, que era mais ou menos aquilo ali. Ó. Era um templo que tinha ali 127 colunas enormes, externas e externas, todas elas de mármore do mais puro que havia no mundo antigo. Era um templo tão reconhecido no mundo todo que era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, esse templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E em torno desse templo, em torno desse culto que havia a Diana, havia ali um comércio. Então, essa divindade, essa religião, acabava gerando um comércio. Então, haviam esses artífices, eles eram artesãos que eles construíam. Então, eles construíam miniaturas daquele templo, miniaturas da própria Diana, e aquilo se vendia por um preço muito alto, que os devotos ali pagavam e aquilo girava um comércio e que dava muito rendimento. E esses artesãos e esses artífices, eles se tornavam muito ricos com o comércio desse material. Porque, como era uma cidade portuária, havia também muita passagem de muita gente, porque ela era a ligação do Oriente com o Ocidente. Então, havia muita movimentação portuária e também terrestre naquelas cidades mais próximas ali. Então, era sempre uma cidade que era visitada, era uma cidade grande, que tinha de 250 a 300 mil habitantes nessa época. Era uma cidade muito importante, era uma cidade que tinha também, isso aí é bom tu anotar também isso para tu saber, tinha uma biblioteca muito famosa, que era a Biblioteca de Celso. Éfeso tem até hoje as ruínas lá dessa biblioteca. Era uma biblioteca que guardava ali um acervo literário, cultural muito grande. Então, era um ambiente de muita riqueza material, de muita riqueza cultural, de muita. Havia muitas assembleias governamentais da região, da Ásia, a partir do Império Romano. Então, ela era também um centro político. Então, era uma cidade muito importante. E o comércio girava também muito em torno daquele templo. E aí, quando começa a ver essa conversão em massa, esse avivamento pela palavra de Deus, automaticamente começa a baixar as vendas. O pessoal vai se convertendo, aí o pessoal já não vai mais comprando. Eles devem ter tido algum indicador ali, né, que baixou muito as vendas deles. E aí esse homem Demétrio, que era um líder, digamos assim, um líder sindical do sindicato dos artífices e dos artesãos, ele se levanta, né, com uma capacidade ali de eloquência, de persuasão, e começa a trazer uma argumentação. Então, aqui é interessante, porque a gente vai ver uma guerra de argumentos aqui agora muito interessante. E é isso que eu quero que, nessa noite, e nesse dia no Japão, eu quero que a gente possa entender que essa capacidade argumentativa, ela não é só os discursos pela graça que nós vimos Pedro trazendo, que nós vimos o apóstolo Paulo trazendo, que nós vimos Barnabé trazendo, com graça, mas havia também os discursos, né? E aqui eu quero lembrar para vocês, os sofistas,
que eram aqueles homens que discursavam em praça pública profissionalmente. Eles ganhavam para isso ali, né? Eles ganhavam ofertas ali, e as pessoas gostavam de escutar eles falar a respeito de vários conteúdos. E a gente tem falado muito nesses dias aqui na nossa comunidade a respeito da era do discurso. Nós vivemos hoje um tempo do discurso, o tempo do conteúdo, o tempo da rede social. Só que a igreja precisa falar com graça. E é isso que eu percebo que a gente está perdendo como igreja. A igreja, por ela não estar santificada, porque ela não está consagrada, porque ela não está vivendo sacrificialmente, porque ela está sem sensibilidade, porque ela está sem discernimento, de ser enviada por Deus, como acontecia com esses homens aqui, acontece hoje também, porque é o mesmo Espírito. Então, só vai haver graça na tua vida se tu for enviado por Deus naquele lugar, para as pessoas certas, para o fórum certo, para que haja graça de Deus através da vida da igreja, para que possa haver esses avivamentos, né? esses crescimentos da palavra, como acontecia nesse tempo, vai continuar acontecendo até o final. Só que quando começa a acontecer isso, o que vem aqui, naturalmente, é uma perseguição. A gente aprendeu isso nesse livro. E a perseguição agora, que é uma perseguição diferente, porque vocês lembram quem é que perseguia até então os apóstolos? Quem é que era os perseguidores? Priscila. Quem é que eram os perseguidores, Priscila? Dos apóstolos nas cidades que eles iam até agora. Quem é que perseguia eles? Os judeus? Os judeus. Muito bem. Até então eram os judeus que perseguiam. Eram os judeus, lembra os judeus lá de Tessalônica? Eles foram para Bereia, eles foram atrás deles para perseguir, queriam matar eles. Até então eram os judeus. Agora vem um levante dos gentios, vem um levante aqui dos gregos, dos romanos. Aqui completa também, porque assim como a, a palavra, o evangelho, ele não é só para os judeus, ele também se expande, também a perseguição ela não vai vir só dos judeus, ela vai vir de qualquer lugar. Para fortalecer a vida da igreja. Para que a palavra do Senhor se cumpra. Que a palavra do Senhor, ou ela é irresistível, ou ela é insuportável, a ponto de gerar uma ira, uma raiva, uma comoção, uma convulsão social. Então, o que acontece? Aí se levanta um homem aqui, o Demétrio. Esse é um personagem que eu quero que tu anote aí. Esse personagem que é um ourives influente, é um artífice, é um homem que ele ganhou muito dinheiro com esse comércio. Quando ele vê que aquilo ali começa a trazer um prejuízo para ele, ele junta todos aqueles que também se beneficiaram economicamente disso, e ele começa a trazer um discurso agora para poder angariar votos, para poder angariar ali um aumento da sua voz, para poder expulsar o apóstolo Paulo. Só que não era o apóstolo Paulo que ele ia expulsar, ele queria expulsar a palavra de Deus, a mensagem que aqueles homens carregavam. E ele se levanta dizendo, olha, como se ele dissesse assim, olha, esses homens aí, a primeira coisa que ele fala, eles vão tirar o pão da mesa dos teus filhos. Não percebe que baixou o teu rendimento aí nesses últimos tempos? Isso aí está ficando perigoso, eles estão convencendo todo mundo, eles estão dizendo que a Diana não é Deus. E aí ele conecta com a primeira motivação dele, que é a motivação econômica, ele conecta com a religião. E ele junta aqui, ele faz aqui um casamento trágico, bombástico, cruel e perigoso, que é o dinheiro e a religião. A economia e a fé. Isso é muito atual nos nossos dias de hoje, a gente enxergar isso. A economia e a fé se misturando, o dinheiro e a religião.
Então, ele traz essa argumentação e depois ele diz: olha, porque aí, e quando mexe com a fé, irmão, é muito sério. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, coração muito cheio de temor, porque quando mexe com a fé, tu mexe com a paixão de todo mundo. Ele diz: olha, porque agora ele está dizendo que não é, que a deusa Diana não é, que é o Deus que eles estão pregando, que é o único Deus. E aí, quando ele começa a falar isso, essas pessoas ali que estão nessa assembleia, que estão envolvidos aí nesse ambiente, eles começam, ali no versículo 28, diz que eles se encheram de furor e gritavam: grande é a deusa dos Efésios. Porque no 27 ele diz: não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Então, ali mexe ali com a adoração, mexe ali. Então, a fé faz com que aquelas pessoas ali misturem. Então, a motivação, eles foram mexidos primeiro no dinheiro. Ó, vocês vão ficar sem dinheiro. Mas agora vem a fé em seguida, que é para a consciência não ficar pesada, para não pensar que é o dinheiro. Então, é a fé. E aí vira aqui um colapso social, uma convulsão. Todo mundo começa a gritar. Mas, na verdade, eles não estavam falando da deusa. Na verdade, o que eles estavam falando com o coração deles era: o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porque não há outro Deus que não seja o dinheiro. Por isso que é muito sério o que a gente vê acontecer em Éfeso. A única vez que o Senhor ele chama alguma outra coisa de Deus, do Kyrios, do grego Kyrios, que é Deus, que é o Senhor, é quando ele fala do dinheiro, que não pode servir a dois senhores. Tu vai amar um e odiar o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon, e as riquezas, e ao dinheiro. Só que aquilo está misturado ali para que não haja um peso, aquela avareza ali não ficar estampada, então bota a fé junto, aí entra agora a religião junto, e aí começa a mexer com a alma e eles começam a gritar. Como quem diz, precisamos gritar mais alto do que Paulo e os seus irmãos. E aí começa aquele movimento. E aí, nesse movimento, diz que eles vão todos para o teatro. E aí eles pegam dois homens, que é o Gaio e o Estarta, que são homens que vieram da Macedônia junto com o Paulo e com os irmãos. E aí eu quero trazer também essa realidade para vocês pensarem, né? Olha que interessante quando a gente vai passando por uma cidade, a gente trazer gente conosco, né? Vai passando, é como se tu trouxesse um pedaço daquela cidade contigo, um pedaço da cidade que, então, a gente passou por Bauru e vem ali a Andresa, a casa dela com a gente. Começa a pregar com a gente passa pelo Japão e vem o Riga e o Daniel com a gente. A gente passa por Brasília e vem ali agora o Dudu, a Bia, o Arthur, e eles vêm vindo com a gente. Então, esses homens aqui, esse Gaio e esse Starcaco, vieram juntos. E esses aí, eu não sei se eles não acharam, Paulo, eles foram levados juntos também para o teatro, para fazer uma grande assembleia. E aí eu quero que o Samuel mostre ali o teatro ali para vocês. Está todo mundo vendo ali como é que era o teatro? Aí já está em ruínas aí, né? Isso aí é na Turquia. Isso aí tinha uma capacidade para 25 mil pessoas e ele ficava nas costas de uma montanha para poder ter ali uma facilidade de, como é que se fala? De voz, Propagar.
não podia falar. Acústica. Acústico, isso aí, Tiago. Eu fugi dessa palavra. Então tinha um benefício acústico ali, né? Eu não tinha microfones, não tinha a eletricidade como a gente tem, então tinha uma facilidade acústica ali, questão dos ventos, um monte ali, que as pessoas podiam falar ali para 25 mil pessoas. E ali tinham apresentações artísticas, né, musicais, teatros, haviam assembleias também ali, políticas. Então eles levaram, e quando eles levam ali para a assembleia, um outro ponto interessante que tu pode anotar também, a assembleia, essa palavra aí é eclésia, um K, ou eclesia, que é a assembleia, que é a origem da palavra igreja. Então, a igreja é uma eclésia, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas para discussão, para decisão de coisas. Então, é interessante isso, né, para a nossa comunidade aqui, que vive muito essa questão de conversa, de assembleias, uma eclésia, uma assembleia. Isso aí a gente às vezes formaliza muito isso, né? Mas isso é na família. Na família tem que ter uma assembleia, porque a assembleia é governo. A assembleia é onde a gente alcança a revelação para a gente dar a orientação, para a gente dar a direção. Então eles foram para o teatro para fazer, e aí imagina, foi um movimento ali em massa para o teatro. Uma cidade de 300 mil pessoas ali encheu aquele teatro e era aquela convulsão, todo mundo gritando e todo mundo gritando ali. E aí levaram esses homens, quem sabe, até para fazer ali uma espécie de linchamento, seja intelectual ou físico mesmo. E aí começa, e daqui a pouco aparece um outro personagem, que é o Alexandre. No meio da multidão aparece o Alexandre, a gente não sabe muito bem como, mas ele tem uma voz ali, ele traz uma voz, ele é um judeu, e ele tem uma voz ali para falar alguma coisa a respeito do que estava se tratando, porque ele ali, quando ele é reconhecido como judeu ali, a multidão fica mais eufórica ainda, porque os judeus eles eram monoteístas. Todo o pagão ele é politeísta, ou seja, ele adora vários deuses. Agora, o judeu não, o judeu era monoteísta, ele achava que era um Deus só. Tanto é que, até então, até agora, até esse tempo, agora isso é mais ou menos no ano 52 a 55 depois de Cristo, nesse tempo aqui, o Império Romano ainda imaginava que o cristianismo era uma seita dos judeus. Eles achavam que era uma espécie de fariseu, uma espécie de saduceu. Eles achavam que era uma seita. Tanto é que eles eram chamados dos nazarenos, né? Isso aí só mudou com Nero. Quando Nero assume o Império Romano no lugar de Cláudio, aí sim ele reconhece os cristãos como uma religião, não aceita, porque até então os judeus eles eram uma religião oficializada. Agora, quando Nero entra, o cristão não é aceito e é perseguido veementemente. Aí começa a acontecer atrocidades com os cristãos, a partir desse imperador tirano, que não é aquele tirano lá da escola de tirano, mas ele é tirano porque ele é um líder muito cruel. E aí sim, ele passa a perseguir, a matar muitos cristãos. Mas até então não. Então, quando aquele judeu Alexandre ele se levanta ali para quem sabe trazer alguma razão daquilo que estava sendo discutido, porque era uma assembleia de discussão, começa uma gritaria ainda maior. Imagina 25 mil pessoas, um estádio de futebol, colapsando. Ali uma euforia, a razão completamente fora. Quando a gente está... O estádio de futebol ele é um lugar muito propício para a gente entender isso.
quando tu está no estádio de futebol, na hora de um gol, ou na hora que o time está perdendo, há uma perda completa de razão, há uma perda ali de senso, de lucidez. Fica todo mundo numa euforia. Quem já foi no estádio de futebol aqui sabe como é que é. Na hora de um gol do teu time, um abraça o outro. A gente estava agora, não sei se a Marissa tá contigo aí, amor. Não tá, né? A Marissa estava comigo aí, eu faço as coisas com ela, porque daí eu fui na Libertadores lá, Guilherme, com ela, né? Aí eu tô ali com ela, ali vendo o jogo, aí eu entro no clima com ela ali, né? Ela gosta. E aí, quando deu o gol do Inter, eu comecei a me abraçar com todo mundo que estava na volta ali, e ela me olhando, assim, eu, pai, tu é louco, me abraçando com um, e eles loucos me abraçando, me beijando, imagina, aquilo era um colapso, todo mundo gritando, ninguém sabe o que está acontecendo. É um êxtase. Uma multidão é assim, quando há um protesto de alguma coisa, uma multidão ela é assim, ela nem sabe o que está gritando, mas é um êxtase, é um movimento hormonal, é uma substância fisiológica que mexe, e tu vai, e tu extravasa, e tu grita, e tu perde a razão. Se tiver que agredir alguém, tu agride, se tiver que fazer alguma coisa, tu fala. É uma loucura, assim que estava desse jeito. E o interessante é que diz que a maioria ali nem sabia o que estava acontecendo. Vocês perceberam esse detalhe? Irmãos, tem gente gritando aí na internet, tem gente gritando contra a palavra, tem gente gritando contra os irmãos, tem gente gritando contra a igreja, não sabe nem o que está acontecendo. Eles só são uma massa gritando que nem pensa, que não sabe o que está acontecendo. Movida pela sua própria alma ali, toda dilacerada. Quando estava todo mundo ali gritando para crucificar Jesus, crucifica-o, 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 eu entendo que muita gente ali não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Estava indo na onda ali da manada, estava ali influenciado ali, diante da sua vulnerabilidade. Gente que não pensa, que não raciocina, que não sabe da responsabilidade que tem com aquilo que está falando, com aquilo que está fazendo, com aquilo que está decidindo, com aquilo que está escolhendo. Está simplesmente movido pela sua própria alma. E às vezes é o que está acontecendo na nossa vida como igreja, irmãos. Está movendo, está trazendo a própria alma. Aqui, essa questão que estava acontecendo aqui, era a palavra de Deus desfazendo aqui uma mentira, uma enganação. Por quê? Porque aquele ambiente ali de culto não era culto, era ambiente de dinheiro. Era isso que estava revelado agora. Era ambiente de ganância econômica. Não era um ambiente de sincera adoração. Nós temos estudado sobre adoração e idolatria. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Quero falar isso para vocês aqui. Eu fiquei comigo aqui pensando, e eu quero dizer isso para vocês aqui. A nossa comunidade aqui, quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a entender que nós fizemos a mesma coisa que esses irmãos aqui. Esses irmãos chegaram aqui e viram que aquele templo lá era uma mentira, era só uma aparência. Viram que tudo aquilo que estava acontecendo ali não era uma verdadeira adoração a Deus, porque eles estavam adorando a Deus, eles estavam se entregando, eles estavam renunciando, eles estavam se desvinculando daquilo que podia beneficiar eles para eles se entregar para uma causa muito maior, muito mais justa, e que eles ganhariam com isso perseguição natural, mas avanço espiritual. E eu creio, irmãos, que nós somos uma comunidade chamada para trazer a veracidade, a verdade da família. Por isso que nós chegamos nesse lugar aqui, que é um lugar muito parecido com a Europa, no Brasil, que é o lugar dentro do Brasil que mais mantém a cultura europeia e que traz uma aparência de família onde não tem família, e nós devemos denunciar isso nesse lugar. Que há uma aparência de família e não é família, há uma aparência de casamento e não é casamento, há uma aparência de paternidade e não é paternidade. Nós temos que trazer uma outra referência.
que, pela misericórdia, a gente tem carregado essa mensagem dentro de nós, como os irmãos carregavam com a mensagem dentro deles. Por isso que tem que haver perseguição, tem que haver levante. Isso ficou muito claro para mim, quando eu comecei a estudar tudo isso. E é isso que a gente faz, é por isso que dá um colapso nos Demétrios da vida. E aí começam a fazer um motim, um levante argumentativo com essa palavra que vai mexendo com esses vulneráveis também. E aí vai todo mundo se levantando porque eles têm medo de perder. Estavam com medo de perder uma coisa que eles nunca tiveram. E aqui é a mesma coisa, às vezes as pessoas têm medo de perder uma família que nunca foi família. E a gente está trazendo aqui é uma oportunidade de se tornar família, família da fé, família em Deus, casamento em Deus, uma paternidade em Deus, filhos em Deus, irmãos de sangue em Deus. Eu creio que é isso que Deus deu para a nossa comunidade. Uma das coisas, né, que a gente tem com a gente. E aí por isso que há um colapso. E aí diz que chegou um momento que houve uma gritaria, ficaram 2 horas gritando. 2 horas é um culto mais ou menos nosso. 2 horas gritando, 2 horas, Diana, Diana, Diana. Como se fosse uma negação ali da alma. Não podemos perder o dinheiro, mas vamos usar a Diana, não podemos, vamos usar alguma coisa, precisamos terminar com esses caras. Aí, irmãos, para a gente finalizar, o que acontece? Se levanta um homem muito interessante, um anônimo, mas que é uma autoridade da cidade. Que era um escrivão, seria um funcionário ali da prefeitura com autoridade. No meio daquela convulsão, ele se levanta e cala todo mundo. E traz uma argumentação muito interessante. E antes disso, eu quero chamar a atenção também que Paulo, um ato de coragem ali, quando ele viu que os 2 irmãos dele ali, que o Gaio e o Estáquio, eles estavam ali diante daquele ambiente de perigo ali, ele quis ir lá. E aí os próprios discípulos disseram, não vai. E as próprias autoridades que tinham se convertido, gente que tinha se convertido ali, que era autoridade da cidade, disse, não vai lá, não é para tu ir. Paulo não está nessa história aqui, irmão, isso é muito importante. A história está se desenrolando e Paulo não está. Deus levanta um outro homem, um ímpio, com autoridade, lá do meio do próprio inferno, sem nenhum conhecimento. E aí esse homem, com as suas motivações, ele traz ali, cala todo mundo e diz, para, não façam isso. Não faço isso, eles não estão falando nada, eles não tocaram na Diana, eles não tocaram em nada, calma. Claro que no final fica claro qual era a motivação desse homem. A motivação desse homem é que ele ficou preocupado, porque o Império Romano ele estabeleceu o que eles chamavam de Pax Romana, que era a paz romana, né? Era a Pax Romana. Só que o que era a Pax Romana? Aquilo era na força. Eles não deixavam ter ajuntamento, aglomeração. Quando havia um tipo de ajuntamento, de aglomeração, que aquilo poderia infligir algum tipo de perigo ao Império Romano, a continuar sendo império, eles iam lá com espada e vinham matando todo mundo. E aí esse homem aí se deu conta que aquela convulsão ali, daqui a pouco ia chegar no Império Romano e eles iam mandar vir para cá e acabar com tudo ali. Então ele veio, só que ele veio com uma argumentação inteligente. E aí ele diz, olha, se o Demétrio, se esses homens têm alguma queixa, então procura as entidades, os procônsules, para ser essa entidade que vai julgar, que tem autoridade para julgar essas coisas. Então ele trouxe uma coisa muito inteligente. Ele disse, não, então tá, então se é uma coisa, tem um lugar que isso aqui vai virar uma carnificina.
Então, Deus usa ele com autoridade, irmãos. Então, Deus usa as pessoas para poder livrar também a igreja, para a igreja continuar caminhando e cumprir o propósito dela. Isso aconteceu várias vezes. Teve um homem chamado Gamaliel, que ele foi usado também, nós vamos ver isso. Usa esse homem com poder ali, com autoridade, cala todo mundo, que no final, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Aquilo era uma eclésia, mas era uma eclésia infernal, era contra a mensagem. Paulo entendeu, irmãos, eu entendo que Paulo, nesse momento aqui, ele compreendeu batalha espiritual de uma forma muito propícia, de tudo que ele já vinha passando, porque nesse momento ele compreendeu, porque não foi ele que foi lá, assim como era ele que curava lá com os lenços e com os aventais, lembram disso? Que eram curados enfermos, nós vimos na aula passada, e até espíritos malignos saíam das pessoas. Então aí, naturalmente, ele seria o cara que ia dissolver aquilo ali, se fosse o caso, porque ele era o cara que tinha poder. Ele era o cara que era o cara das artes mágicas. Só que Deus não é o poder é só para crer, porque Deus faz o que ele quer do jeito que ele quer. Tirou o Paulo da jogada e Paulo entendeu. Por isso que ele escreveu depois a carta, quando ele estava preso na prisão em Roma, ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: a luta não é contra o sangue nem contra a carne, não é pessoal. Não era comigo que eles estavam se levantando, era contra aquilo que eu carregava em mim. Irmãos, não é pessoal, não é conosco, não é com a igreja, não é com o pastor Alberto, é aquilo que nós carregamos em nós. É isso que nós temos que cuidar. É isso que nós temos que zelar. E é por essa causa que nós temos que ousar. Então, eu achei muito, muito importante todo esse ambiente de discursos, né? É o Demétrio lá se levantando, é o Paulo saindo do processo, é esse escrivão, é lá o Gaio exposto ali. Tem gente que vai ser exposto, tem gente que vai morrer na caminhada, como Estevão, e outros vão se levantando. Amém, irmãos? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente poder assimilar. O capítulo 20, ele é lindo. Quero que vocês estudem esse capítulo 20 aí, que a gente vai entrar nele. Coisas lindas vão acontecendo nessa jornada. Mas esse ponto, essa confusão, esse conflito em Éfeso, é muito importante, porque aqui era a formação da igreja. A perseguição, o conflito, a guerra é a formação da igreja, uma igreja forte, uma igreja de uma família forte. É assim, tem que ser assim. Amém,